Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não me conhece, eu sou a Ellen e eu ajudo mulheres TDAHs, autistas a criar uma rotina mais produtiva, equilibrada e ainda lidar de maneira mais leve com o diagnóstico. E se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é o @sinapsecriativa com Y e eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. E o tema do vídeo de hoje é como seu diagnóstico influencia na organização ou desorganização da sua rotina. Eu resolvi trazer esse vídeo porque é um tema muito recorrente entre as minhas alunas e entre os seguidores, inscritos aqui do YouTube. Eu sempre recebo alguns comentários do tipo: Ellen, para que eu preciso do meu laudo? Por que eu preciso saber o que eu tenho para ter uma boa rotina, para conseguir criar uma boa rotina? Um outro tipo de comentário também é em relação a detectar sinais de desorganização que podem sim ser sinais e sintomas de um transtorno. E é mais sobre essa parte do assunto que eu vim falar hoje com vocês. Não é o primeiro vídeo que eu faço sobre como eu descobri o meu autismo, sobre como eu descobri o meu TDAH. E eu sempre trago aqui para vocês a parte da história da minha socialização, da minha depressão, da minha ansiedade. Sinais muito claros de que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa a mais do que somente cansaço. Então, só para situar vocês que estão chegando agora no canal, eu sou diagnosticada então com TDAH e com autismo. O diagnóstico de TDAH veio há mais ou menos 10 anos e o diagnóstico de autismo foi o ano passado, no início do ano passado. E desde que eu tive o diagnóstico oficial do autismo, em conjunto com o diagnóstico do TDAH que foi reavaliado, eu comecei a repensar muitas coisas da minha rotina e decidi comentar muitas dessas coisas lá no meu perfil do Instagram, para que eu pudesse dividir experiências com outras mulheres que tiveram diagnóstico tardio. E claro, a gente tem uma semelhança gritante entre comportamentos, gostos, dificuldades e habilidades. Mas um ponto em comum que eu tenho com a maioria das mulheres que tiveram esse diagnóstico de forma tardia era a desorganização da rotina. Eu já contei para vocês em alguns vídeos do canal que eu não era a pessoa que eu sou hoje em relação à rotina, planejamento, organização. Eu sempre tive uma vida muito caótica, desde muito nova. A minha família sempre foi muito fissurada em organização. Meus pais sempre mantiveram a casa de forma limpa, organizada, impecável. E durante a adolescência, na verdade durante até a infância, eu achava muito exagero da parte deles manter a casa daquela forma. Era algo penoso, chato e muitas vezes atrapalhava as minhas brincadeiras, a minha rotina. Eu não entendia a facilidade que eles encontravam em manter o guarda-roupa organizado, em um quarto habitável, em uma cozinha limpa e organizada. Eu era muito nova para entender o quanto aquilo permitia com que eles tivessem qualidade de vida. E aqui, pessoal, não tô falando de extremos, tá? Eu vim de uma família que preserva muito essa cultura dentro de casa, do cuidado, da higiene, da organização. Porém, eu já comentei também em outros vídeos que eu herdei o autismo e algumas das minhas características do meu pai. E por conta da rigidez cognitiva e acreditamos, ainda sem diagnóstico, um quadro de toque, ele levava essa organização e essa limpeza para um nível muito extremo. E foi esse nível extremo que acabou fazendo com que eu levasse a minha vida da forma completamente oposta. Imagina só, uma TDAH não diagnosticada, que tem aversão à organização, porque os pais fazem isso o tempo todo, com um quadro de depressão e ansiedade durante a adolescência. Foi a receita completa para que eu vivesse num caos por muitos anos. E eu tô trazendo essa perspectiva do diagnóstico e da rotina para vocês de uma forma bem direta, bem realista. Eu procurei o diagnóstico de TDAH. Na verdade, eu não procurei, Eu me deparei com o diagnóstico de TDAH durante o meu tratamento de depressão. E o diagnóstico de autismo, realmente, eu achei que tinha alguma coisa diferente, que não era só TDAH e que eu precisava me entender. E era uma questão de identidade minha. Eu acabei indo atrás do diagnóstico de autismo e acabou sendo confirmado o quadro. Então, para quem não sabe, eu sou TEA Suporte 1. Então, isso me ajudou a entender muitas questões internas que eu tinha em relação ao ambiente,
a minha família, a minha identidade, as minhas dificuldades. E aí, Ellen, o que influencia isso na minha rotina? Eu aprendi que eu preciso de rotina, que eu preciso de coisas que me tragam previsibilidade, que me tragam praticidade, para que eu leve a rotina de uma forma mais leve e evite essas crises de sobrecarga. E durante a adolescência, começo da vida adulta, eu confesso para vocês que eu não encarava a minha desorganização como um problema real. Eu achava que tudo bem abrir o armário e aquele monte de roupas cair por cima de mim. Eu achava tudo bem fazer refeições no quarto, muitas vezes não organizar papéis, livros, cadernos. Eu achava tudo bem ter gavetas com escova de cabelo, lápis e, sei lá, itens de higiene pessoal no mesmo lugar. Eu achava que eu conseguia me achar naquele caos que eu vivia. Eu adotava muito aquele discurso de que eu me acho na minha bagunça e não faz diferença para mim. E muitas vezes, quando as pessoas de fora, às vezes família, tentavam interferir e falava: não dá para você viver dessa forma, olha, você precisa ser mais organizada, você precisa arrumar suas coisas, é uma questão de cuidado. Eu ignorava completamente, porque já vinha na minha cabeça aquela imagem do meu pai arrumando tudo e deixando tudo impecável e eu não conseguindo mexer em nada. Eu não enxergava liberdade na organização, eu enxergava somente peso, chatice e muito trabalho. Depois do meu diagnóstico de TDAH, eu comecei a estudar mais sobre o transtorno e sobre o que ele causava. E aí eu me deparei com um termo muito curioso, que inclusive eu quero trazer um vídeo aqui para vocês somente falando sobre isso, que é a disfunção executiva, que é basicamente a dificuldade em iniciar, dar a manutenção ou terminar tarefas básicas do dia a dia. A disfunção executiva é um mau funcionamento nas funções executivas, que basicamente é a memória operacional, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Sem esses três pilares funcionando adequadamente, é muito difícil que você consiga trabalhar de uma forma correta, que você consiga estudar e ter resultados, que você consiga ter uma vida de adulto funcional. Como eu não sabia da existência da disfunção executiva, eu nunca tinha prestado atenção na minha bagunça de uma forma diferente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Lá em casa nós somos em 4 pessoas. Meus pais, eu e meu irmão. Eu tenho uma diferença do meu irmão de mais ou menos 15 anos. Sim, ele é bem mais velho do que eu. E quando eu tava nessa fase de adolescência, vida adulta, ele já não morava mais com a gente, já era casado, tinha a vida dele, com a família dele, com os filhos dele. Mas uma coisa em comum entre nós dois é que nós dois somos TDAHs. Eu sou TDAH e sou autista, ele é somente TDAH. E ele sempre foi extremamente desorganizado e bagunçado, muito pior do que eu. Ele é um TDAH que eu brinco assim, que é um TDAH nato. Né? Eu sou TDAH, mas acabo tendo outras coisas em relação ao quadro, então eu consegui contornar algumas dificuldades. Mas ele leva a vida do jeito dele, com a bagunça dele, com a desorganização dele. E por conta disso, os meus pais já ficaram em alerta, não queriam que eu passasse pela mesma bagunça, pela mesma desorganização e confusão mental que o meu irmão passou durante a adolescência. Então eles pegaram no meu pé, acho que 10 vezes pior. E ainda mais por conta de uma falácia que a gente tem na sociedade, que é que mulheres têm que ser organizadas, têm que ser delicadas, têm que ser boas donas de casa. Então eu associava toda essa parte da organização e de mudar os meus hábitos a ser uma pessoa extremamente engessada, tradicional e que atendesse todos os pontos que a sociedade cobra. Então, por conta disso, eu fui criada numa família que literalmente tinha um cabo de guerra. O meu irmão, que era um caos completo igual a mim, e os meus pais, que tentavam enfiar juízo na nossa cabeça e falar que se a gente não mudasse as nossas ações, talvez a vida adulta fosse muito mais difícil de ser encarada. Então, durante a minha infância e a minha adolescência, tudo que eu colocava à mão era desorganizado. Eu realmente tentava me achar naquele caos completo. E uma curiosidade é que eu não percebi os malefícios disso até chegar na adolescência, que foi quando eu entrei no meu quadro de depressão. É uma das piores fases que eu tive, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. E aí eu comecei a época do vestibular e imagina só, muitos materiais, muitos livros, uma rotina
absurdamente apertada em horários. Eu basicamente saía às 6:30 da manhã de casa e voltava 11:30, meia-noite. Então eu não tinha tempo de qualidade em casa e eu não tinha tempo de qualidade fora. Ellen, por que você tá falando isso? Gente, eu vou fazer um vídeo separado só sobre os estudos, né? Mas o que eu queria trazer aqui pra vocês é que com a minha desorganização dentro de casa, eu não tinha um planejamento. Então eu não sabia o que eu ia comer, eu não sabia que horas eu ia acordar, eu não sabia qual material eu deveria levar ou não para a escola e para o cursinho. Então, na via das dúvidas, eu sempre pegava uma bolsa muito grande, colocava todos os livros dentro e ia parecendo uma tartaruguinha para a escola e carregava aquele peso o dia todo de ônibus para cima e para baixo. Porque eu não tinha a capacidade naquele momento de entender a importância de fazer uma simples agenda, de fazer um simples planejamento. Então, eu sempre levei a minha vida de uma forma muito intensa. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, mas eu não entendia que eu precisava dividir essas tarefas, que eu precisava dividir o estudo. Então, se eu tenho que ir para o cursinho estudar, eu vou levar os 10 livros. Eu não posso levar só um que é o compatível com as aulas daquele dia. Então, na adolescência, começou essa rotina extremamente pesada para mim. Muito peso físico e muito peso mental. Foi nesse momento que eu tive o diagnóstico do TDAH e eu comecei a entender que talvez algumas coisas que eu fazia no dia a dia, ou coisas que eu não conseguia fazer, que não iam para frente, que eu deixava pela metade, poderiam ser sintomas. Exatamente. Então, eu era muito acumuladora. Eu sempre amei coleções, então eu tinha um lado obsessivo por conchas do mar, com livros, com bonecos de massinha, coisas super aleatórias, nada de errado, tá bom, gente, com os hobbies, mas essas coleções se tornaram acúmulos. Um outro ponto, eu não conseguia enxergar minhas pequenas vitórias durante o dia. Então, se eu conseguia terminar o dia, tirei uma nota mediana na escola, uma nota legal no simulado do cursinho, para mim não estava bom. Eu não valorizava aquelas pequenas vitórias, porque eu sempre achava que eu deveria fazer 100 pontos de 100 pontos, 10 de 10, o tempo todo. Mas era impossível atingir aquele resultado com a carga mental e física que eu estava passando, com a questão da depressão, com o recém-diagnóstico do TDAH e sem ter um planejamento de estudo, minha gente. Hoje em dia eu trabalho com alunos de pré-vestibular, eu trabalho com alunas, com mulheres que querem criar essas rotinas produtivas, mulheres neurodivergentes. Então eu brinco que tudo que ocorria na minha infância, adolescência e vida adulta, tudo que eu não fazia, hoje em dia é a minha missão de vida, porque eu percebi a importância e qual foi os prejuízos que eu tive por não ter essa orientação lá atrás. Então, como eu não tinha planejamento nos estudos, eu estudava de forma aleatória, por assuntos que eu mais gostava, que eu era mais familiarizada. Sempre me senti insegura porque, ao contrário dos meus colegas, eu não sabia o que eu ia estudar no dia. Eu não tinha controle de quantos exercícios eu tinha feito para aquela banca de vestibular que eu ia prestar. Eu não conseguia marcar para sair com uma colega ou com um familiar ou ir num aniversário, porque eu simplesmente não sabia as datas que iriam acontecer, os simulados e as provas, então eu ficava na expectativa todo final de semana. E eu sei que parece absurdo o que eu tô falando para vocês hoje, mas não era comum a gente ver a rotina de outros estudantes naquela época, há mais de 10 anos. Não era comum ter acesso tão facilmente a assuntos nas redes sociais, na internet. Então, apesar de não fazer tanto tempo assim, é muito diferente de hoje em dia, que a gente acaba tendo acesso e acaba sendo um lembrete constante das coisas que a gente tem que fazer. Então eu vivia na expectativa, sem previsibilidade, sem segurança, sem conforto, constantemente em estado de alerta. Naquele momento eu não sabia que era autista e eu não sabia sobre as crises sensoriais, né? Shutdown, meltdown, eu não sabia sobre as crises de sobrecarga sensorial. Eu não entendia nada disso e eu nem cogitava a possibilidade de ser realmente autista. E olha, cá entre nós, nem o TDAH eu havia aceitado ainda da forma correta. Então, todas essas dificuldades, anseios e sentimentos que eu tinha naquele momento
eu achava que era da minha personalidade. E eu tinha um sentimento de permanência, porque eu falava assim: ah, é do meu jeito, meu irmão também é assim, a gente vai ser sempre desorganizado, eu sempre vou ter que correr atrás do prejuízo, sempre atrasada, sempre atrapalhada. E isso chegou no ponto da minha vida que influenciou, por exemplo, na aprovação do vestibular. Então eu demorei de 2 a 3 anos para ser aprovada no vestibular porque eu não conseguia estudar da forma correta. E aí eu não tinha maturidade para entender que não era falta de capacidade ou de inteligência e que era só desorganização. Então isso comprometeu muito a minha autoestima, principalmente em relação à faculdade e à minha carreira. Então olha o peso e olha a preocupação que eu tenho em relação a isso. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês. Muitas vezes a gente coloca em xeque a nossa autoestima, a nossa capacidade por coisas que têm solução e que é questão de hábito, de formação de rotina. Então o assunto aqui não é sobre capacidade e inteligência, tá bom? É sobre fazer pequenas mudanças e conseguir revelar o potencial que você tem e enxergar esses pequenos resultados todos os dias. Não é só sobre organização, também tem a questão da mentalidade. Mas quando você consegue colher pequenos resultados, ajuda a mudar a mentalidade também. Então vocês podem perceber que os primeiros prejuízos que eu tive foi na vida acadêmica / profissional, né? Que acabou virando um caos. E depois na familiar e na pessoal. Eu senti muito desses efeitos, principalmente por ter vergonha de chamar pessoas no meu quarto, na época eu morava com os meus pais, porque eu não sabia como as pessoas iriam reagir àquela bagunça que eu vivia. E eu juro que eu queria colocar várias fotos aqui, eu não me importo de compartilhar isso, de ter essa conversa mais íntima com vocês, mas eu não tenho fotos daquela época, eu não tinha o hábito de tirar tantas fotos. Se fosse hoje, com certeza eu ia registrar a todo momento. Mas eu não tenho fotos daquela época, eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa, e se eu conseguir, eu coloco na edição desse vídeo. Ellen, legal, a gente entendeu a tua história, mas como é que você começou a mudar? Como é que foi o passo inicial? Como eu falei pra vocês, então depois do diagnóstico de TDAH, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre disfunção executiva. Nesse momento, eu conheci algumas pessoas que eram TDAHs e a gente era muito parecido. Até nas dificuldades do dia a dia, tá? Eu ainda não tinha meu perfil, obviamente, então as pessoas que eu conheci que eram TDAHs, eu tinha um contato físico, né, presencial, e basicamente elas me relatavam todos os problemas que eu enfrentava no meu dia a dia. E aí eu separo assim, basicamente 3 pontos que eu comecei a avaliar e que eu vi que tinha alguma coisa errada e que aquela rotina que eu levava, aquele caos que eu levava todos os dias, poderia ter a ver realmente com um transtorno, com aquele bendito TDAH que eu havia sido diagnosticada e não estava dando tanta importância assim. Então, primeira coisa, eu procurei tratamento medicamentoso, a psicoterapia fez uma diferença enorme. Eu nunca tinha feito psicoterapia antes desse momento, então nesse ano tinha mais ou menos 17 para 18 anos. Então realmente foi assim revolucionário eu sentar e conseguir conversar e pensar em soluções com alguém que não fosse uma pessoa da minha família, que não tivesse um vínculo afetivo comigo. Então a psicoterapia nesse momento foi muito importante para mim, além da medicação, né? Então já falei para vocês que eu fiz tratamento medicamentoso, não sou contra, acredito que são fases. Hoje em dia eu não uso a medicação para o TDAH, eu uso somente para ansiedade, mas não acho ruim, pelo contrário, tá, gente? Eu acho que cada um se adapta da forma que consegue levar. Então, na minha visão, teve um momento que os benefícios não superavam os pontos negativos da medicação para TDAH. E hoje em dia eu consigo levar uma rotina, uma vida que me permite não usar a medicação para o TDAH. Mas nada impede dessa rotina mudar, meu trabalho mudar, a minha vida mudar e eu precisar fazer uso dessa medicação. Então eu sempre deixo claro aqui, tá bom? A medicação ela é um dos pilares, é uma das perninhas aí da cadeira que te ajudam a se alinhar quimicamente para que você consiga dar o pontapé inicial. Então, para mim, o pontapé inicial também foi a medicação, que me ajudou a conseguir pelo menos me concentrar melhor, a ter mais ânimo, mais disposição para que eu colocasse em ação mesmo aqueles planos que estavam há tanto tempo no papel. Então, eu considero 3 pontos que eu reavaliei durante a minha rotina em relação à desorganização e o TDAH. Primeiro, eu me importava
Então, diferente das pessoas que são bagunceiras e que não têm transtorno, que têm uma vida bagunçada e que não têm transtorno, eu me importava com aquilo, me incomodava. Aquela bagunça, a falta de planejamento, o ambiente ao meu redor, os meus resultados nos estudos, tudo aquilo fazia uma diferença enorme aqui dentro e eu me sentia muito mal. Eu não queria estar daquela forma, eu não queria ser daquela forma. Então, o primeiro ponto é que eu realmente me importava, certo? Segundo ponto, aquilo fazia uma diferença muito grande, aquilo dificultava muito a minha rotina. Eu não sabia o que eu ia vestir, eu não achava a roupa. Muitas vezes eu ia para o cursinho e descobri que tinha simulado na hora que eu chegava no cursinho. Às vezes eu imaginava que eu tinha, sei lá, 20 semanas até a prova e eu fazia um planejamento para essas 20 semanas e de repente eu descobri que a data do vestibular era outra. Então, foram várias pequenas surpresas e imprevistos que dificultavam muito o meu rendimento, tanto nos estudos como uma pessoa social. Então, eu estava sempre nervosa, sempre estressada, ou se não sempre triste, sempre oscilando entre os extremos dos meus sentimentos. E terceiro ponto, aquilo me gerava crises, né? Me gerava problemas familiares, obviamente, né? Porque ninguém gosta de ver os filhos dessa forma. Então eu tinha muitos atritos, mais do que o normal com os meus pais, né? Principalmente com a minha mãe. Já é uma época complicada, né? Que a gente é adolescente, tá naquele momento biológico aí da evolução, que a gente precisa se desvincular dos nossos genitores. Então já era problema, naturalmente falando. E aí tinha a questão do gênio, questão da personalidade, que também eu era um pouco mais geniosa, minha mãe também. E aí a bagunça, a desorganização e todas essas crises de sentimentos e emoções que eu tinha, isso afetava demais a minha rotina com ela, a minha relação com ela. E eu costumo brincar assim que eu não enxergava quem era minha mãe, quem era o meu pai naquele momento, porque eu só sentia dor. Então, apesar de a gente ser muito diferente, hoje em dia a gente tem uma relação muito melhor. Claro, eu estou morando fora de casa, isso também influenciou, né? Eu me casei, mas eu perdi muitos momentos que eu deveria estar em paz com eles, que eu deveria estar curtindo eles, que eu deveria estar em momentos super agradáveis em família, mas eu não tive isso porque eu estava vivendo toda aquela minha dor cheia de crises. E eu sei que pra você que tá me assistindo pode ser muito maluco o que eu tô falando, né? Nossa, Ellie, um quarto bagunçado e a falta de uma agenda te fez perder momentos preciosos em família? Sim, gente. Porque essa falta de organização fazia com que eu tivesse crises e mais crises constantemente. Como na época eu não sabia que eu era autista, essas crises passavam como crise de birra, de raiva, de falta de educação. Meus pais não tinham ideia do que estava acontecendo e achavam que era só o gênio, a adolescência e malcriação da minha parte. As crises às vezes ficavam tão fortes que eu queria quebrar coisas, que eu jogava coisas no chão. Então, além de toda a bagunça, eu tinha minha bagunça interior. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas: se o teu ambiente está bagunçado, se a tua vida está bagunçada, a sua mente não tem como estar em ordem, ela também está bagunçada. Então, a gente precisa ter um mínimo de ordem ao nosso redor para que facilite essa nossa relação com o ambiente, com os objetos e com as ideias, para que a gente consiga se organizar aqui dentro, principalmente para a gente que é TDAH, que é autista, que é neurodivergente de uma forma geral, consiga processar o ambiente, consiga processar as pessoas. Então, o ambiente tem muita influência sobre como a gente age, sobre como a gente se regula. Então, foi basicamente esses 3 pontos que eu percebi, né? Eu me importava muito, era algo que eu queria mudar. Segundo, dificultava muito a minha vivência e convivência com pessoas e com o meu ambiente. Terceiro, me gerava crises. Na época eu não entendia que era crises, eram só momentos de muita angústia, muita raiva, muito choro. E que na minha cabecinha justificava que eu não tinha capacidade de alcançar os resultados que outras pessoas tinham, que colegas da escola, do cursinho, da igreja, seja de onde for, tinham. Então, esses resultados me distanciavam muito da pessoa que eu queria ser e das pessoas que viviam ao meu redor também. Então, eu não tô aqui falando que você precise realmente de um laudo para mudar vidas. Não, gente. Até nesse momento que eu tô contando para vocês, eu só tinha um laudo do TDAH.
E olha, cá entre nós, não que faria muita diferença, tá? Porque eu não tinha ideia do peso do TDAH na minha vida. Mas eu quero que a partir desse vídeo vocês aprendam a identificar o que vocês querem mudar. Essa bagunça, essa desorganização, essa vida engessada que você leva te incomoda? Você gostaria de ter uma vida diferente ou para você não faz a mínima diferença? Essa desorganização dificulta a tua rotina, a tua vida? O que você já teve que abrir mão por conta dessa desorganização? O que você já perdeu com isso? O que você já ganhou com isso? Terceiro, isso te causa problemas com família, amigos, marido, esposa, com você? Então você precisa mudar. E independente do laudo, a gente tem que começar a aprender a identificar as dificuldades. Olha, ambientes cheios me causam ansiedade. Olha, eu não lembro tudo de cabeça, eu preciso anotar algumas coisas. Olha, no momento eu não consigo fazer uma agenda, um planner, um planejamento super complexo, mas eu posso fazer checklists para me ajudar a organizar o meu ambiente. Olha, eu não tenho experiência em criar um planejamento para os meus estudos, mas na internet existem várias ferramentas gratuitas que me ajudam a fazer isso. Será mesmo que eu preciso da quantidade de coisas que eu tenho no meu quarto e na minha casa? Será que eu não posso doar ou vender algumas coisas? Será que eu não estou tendo alguns traços acumuladores e é por isso que o meu ambiente está sempre tão cheio? Em relação aos acúmulos, eu gosto mesmo daquilo, é um hobby? Ou eu só estou projetando as minhas dores e ansiedades naqueles objetos? Então, sempre que eu falo aqui, gente, claro que o laudo é importantíssimo e se eu pudesse, eu aconselharia vocês que não têm um diagnóstico formal a procurarem um diagnóstico formal. Eu sei dos valores e eu sei que não é a realidade de muitos de vocês, mas a importância do diagnóstico é enorme, é autoconhecimento. Dessa forma, você aprende a lidar mais com essas dificuldades, com essas questões. Eu tenho particularidades minhas que são relacionadas ao autismo, que se eu não adaptar no dia a dia, provavelmente a minha rotina não vai rodar da forma adequada. Se eu não fizer algumas adaptações, eu não consigo trabalhar hoje em dia. E quem me permitiu isso foi o meu processo de autoconhecimento e o meu diagnóstico. Mas se você ainda não tem isso e você quer começar a se organizar, anote no papel, pega uma folha, um caderno, um bloquinho, seja qual for o material que você vai usar, e anote o que incomoda você na sua vida. E quais esferas da sua vida, ou seja, pessoal, profissional, geral, familiar, está mais bagunçada e precisa que você dê mais atenção. A partir daí, você vai escolher alguns pontos que você pode mudar. Então, se eu sei que onde eu vivo, por exemplo, o meu quarto, tá muito cheio, muito acumulado de coisas e eu não consigo nem espaço para dormir, para estudar ou trabalhar, se você trabalha de casa, qual que é o primeiro passo? Desacumular. Fazer pequenas listas para que você consiga separar essas tarefas por dia. Então, tem jeito. É possível dar pequenos passos e você já ver resultados positivos nessa mudança. Então, a principal influência que o seu diagnóstico tem na sua rotina é basicamente definir quais pontos, quais dificuldades, quais pontos você deve dar mais atenção na rotina e que podem ou não te gerar crises, podem ou não te gerar ansiedade e te ensinar a contornar essas dificuldades. Então, não é porque você é TDAH e você apresenta disfunção executiva, que é presente em muitos outros transtornos também, que você não consegue levar uma vida funcional e equilibrada. Se a minha dificuldade é lembrar do que eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar, driblar, montando um sistema de anotação. A minha dificuldade é me concentrar. Será que não é interessante colocar menos tarefas por dia e analisar se essas tarefas são energeticamente viáveis para aquele dia? Ou seja, você consegue dar conta real daquelas tarefas sem se sentir sobrecarregada? Se você possui uma rigidez cognitiva muito grande e tende a ter hiperfocos que te atrapalham no dia a dia, não seria legal arrumar um horário específico durante a semana só para você falar sobre esse hiperfoco? Para que você não fale sobre isso ou faça coisas relacionadas ao hiperfoco em outros dias, em outros horários que você tem que produzir? Então a gente só consegue montar uma rotina adequada, equilibrada, se você conhece o seu transtorno. Ou se não tem um diagnóstico, se você conhece as suas dificuldades, limitações. E aqui não tô falando sobre capacidade, tá, gente? Eu tenho limitações.
Então, durante a semana, quando eu tenho muitos plantões médicos, geralmente eu não consigo fazer faxina na minha casa, porque eu chego muito cansada. E se eu forçar a ponto de querer organizar a minha casa durante a noite, eu sei que eu vou acordar muito mal no dia seguinte. Então, é saber reconhecer pontos de cuidado na sua rotina. Pessoal, e aproveita e deixa nos comentários se fez sentido o que eu falei para vocês. Se vocês já perceberam esses pontos no dia a dia de vocês, como é a rotina de vocês, eu quero muito saber, eu sempre respondo os comentários, então eu quero muito saber aí qual é a experiência de vocês, tá bom? E aproveitando esse vídeo, eu queria convidar vocês, mulheres neurodivergentes, TDAHs, autistas, para a Jornada da Mulher Produtiva, que vai acontecer entre os dias 6 e 12 de fevereiro, onde eu vou ensinar vocês a criar essa rotina produtiva, equilibrada e ainda lidar de maneira mais leve com o diagnóstico, relacionando tudo isso que a gente comentou no vídeo de hoje e ensinando mesmo como vocês podem começar, como vocês podem fazer e quais são os principais cuidados que vocês devem ter aí na rotina de vocês. Então, para você se inscrever, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo. Não esquece, tá, gente? É totalmente online, totalmente gratuito. E é uma semana inteirinha de aulas e conteúdos, assim, imperdíveis. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, com uma mulher neurodivergente. Se você está enfrentando esse processo de desorganização na sua rotina, deixa nos comentários, interage com o pessoal, troca as figurinhas aqui embaixo, que é importante também a formação dessa comunidade. Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo.